Olá, olá, meu povo! Boa tarde! Boa tarde! Está começando mais uma apresentação e análise de livro. Hoje estamos com o gênero fantasia. Estamos aí com o livro Tiferete. Vocês acreditam que essa tarde deliciosa a gente vai falar sobre um livro impactante? Natasha! Exato! Menina, boa tarde, olha lá, a escritora Gisele Carmona está por aqui, Daniela Gabriela, José Cícero, muito boa tarde. Vem chegando, minha gente, a hora é essa. Vai lá falando cadinho, Natasha, que eu já vou mostrar aqui a capa pra galera. Eu tô aqui enviando os aviãozinhos, né, pra geral aqui. Exato. Gente, que livro. Quando eu pensei que eu tava entendendo tudo, de repente, opa, como assim? Me perdi no meio da história, né? Aí para, respira e aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, né? E aí é assim, um capítulo atrás do outro que vai deixando a gente cada vez mais ansioso para saber o que vai acontecer. Gente, é exatamente isso, juntar as peças, Natasha. Exato. Olha que eu vou contar pra vocês. Pensa, meu povo, pensa numa história intrigante. Eu fico só aqui porque, na verdade, assim, eu queria muito. Ainda bem que ela tá aqui com a gente. Olha, Cássia, boa tarde. Ainda bem que a Gisele Carmona está conosco, porque eu tenho 1 milhão de perguntas pra fazer pra ela. Tipo, 1 milhão mesmo, mulher. Ai. Olhem essa capa, gente. Ai, capa linda, né? Exato, né? A gente talvez não apareça muito, mas assim, a predominância da cor, na verdade assim, né? As duas imagens desses dois anjos aí, cada um interpreta de uma forma. O que eu interpreto dessa imagem, né? Que seria ali esse confronto entre o bem e o mal, né? Assim, no sentido de que de se encontrar quem estaria na verdade, né? Seria a verdade, quem é o bem, quem é o mal. De que lado eu estou? Talvez essa fosse a pergunta, né? Até porque o nosso protagonista passa por um momento de insegurança, de incerteza, de dúvida, muitas vezes por falta de maturidade, né? Que a gente vai aprendendo com ele no decorrer da leitura. Minha nossa, gente, Bota isso que a... tá. Quer mostrar a capa de novo? Tudo bem. Eu queria falar referente às cores. Ah, claro! Gente, esse lance do bem contra o mal é fortíssimo aqui nessa história. Olha que interessante, né? A predominância da cor acaba sendo assim o violeta, né? A tonalidade do violeta que vem a ser o azul e o vermelho junto. Ou seja, então ele traz essas duas cores na sua essência, né? E aí a gente tem fatores positivos e fatores negativos, que é justamente o que o livro traz para nós nessa reflexão. Então, quando a gente olha para essa cor, a gente pode ver que ela é aquela cor do sonho, da fantasia, do mistério, da nobreza, da justiça, do equilíbrio entre terra e o céu, o misticismo, a alquimia, as questões esotéricas, né? Isso a gente pode colocar, né, junto com a espiritualidade, a sabedoria e o conhecimento, a gente pode colocar nos pontos positivos dessa cor, né, que é o violeta. Mas nesse caso, o livro também aborda fatores negativos, né? Que seria a questão do egoísmo, da arrogância, do desgosto. Isso tudo são sentimentos que estão aí dentro, né? Dessa linda narrativa aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Com certeza, minha gente. Olha, é aquilo que Natasha está aqui dizendo. A gente fica até em dúvida que lado a gente tá no negócio, né? Exato. Porque, minha nossa, foi tudo tão bem bolado. E é uma aventura que instiga a gente a continuar. E vai rolar guerra e tudo que vocês imaginaram. Tem fofoca. Eu nunca imaginei que no meio desse povo rolava uma fofoca braba, Natasha. Exato. Você imaginava? Tem situações, como é que eu posso dizer? Que são comédias no meio de uma situação com muita tensão. Cômicas, de repente, né? vem um comentário aqui, um comentário ali, e você fala, gente, né? Um anjo falando assim, um anjo se comportando dessa forma. Então é muito legal. Gente, cor de louco. Daqui a pouco eu vou falar qual é a minha personagem favorita. A Natasha já tem a dela, que eu acabei sabendo, que ela chegou aqui em casa falando desse personagem, que eu fiquei assim, eita, Natasha! Se abana, Natasha. Ó, a Natasha já ficou de novo curadinha.
né? E eu tenho a minha personagem favorita, mas é uma questão de identificação mesmo. A Stephanie me disse que ela é uma bruxa. Ela é gentil, eu acho que eu sou uma bruxa. Gisele do céu, se eu te disser, não, eu tenho que registrar isso. Se eu te disser, Gisele, que eu sonhei exatamente com a cena da Rebeca, quando a Rebeca é testada, eu sonhei exatamente com essa cena há um tempo já, enfim, eu era adolescente e eu sonhei exatamente com essa cena. Quando eu li essa cena, eu falei, não. Guria, e assim, Gisele do céu, a Rebeca, que a gente vai apresentar um pouquinho de cada um, a Rebeca desde criança ela era passada por louca, os pais dela não acreditavam nela, né? Ninguém acreditava nela. Gente do céu, você acredita, Gisele? Você acredita nisso? E aí eu, inclusive, quando criança... Não sei se eu posso falar essas coisas. Eu vi o que a Rebeca via, Gisele. Você acredita, menina? E eu sonhei exatamente com aquela cena da Rebeca com um terço lá, expulsando os bichos lá, gente. Gente, vamos brincar. O que é antes aquilo? De qualquer coisa. É que eu tô me empolgada com a Rebeca aqui, vocês não têm ideia. Gisele, eu tô passada. Eu vou precisar de um momento com a minha psicóloga essa semana pra gente conversar um pouquinho sobre a Rebeca, amiga. Vamos lá. Um brinde, um super brinde aqui, não é de vinho, que tá de tarde, né? Mas nós estamos com um delicioso suco de amora, natureba aqui, ó. Um super brinde a Gisele, muitos e muitos leitores pra ela. Isso aí. Exato. Cuidado pra não Nossa. ficar com o bigodinho do suco de amora. O suco que a produção fez, né? Pois é. Caraca. Olha lá, Gisele. Pronto, temos a Rebeca na vida real. Menina do céu, eu tô passada. Eu preciso até saber, já começar aqui dizendo, Gisele, você sonhou com tudo isso? O que mais te inspirou a escrever esse livro, mulher? Você chegou a sonhar com alguma coisa? Se ela me falar que ela sonhou com a cena da Rebeca, você tá doida? Vou dar um pulo aqui. Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver se o velho não tá por aqui. Será que o velho... Você tá vendo o velho, Natasha? Eu tô preocupada que o velho tá por aqui. Velho. Bom, então vamos lá que o povo quer saber um pouquinho, né? O que nós temos aqui? Eu Olha acho só. que de antemão a gente tem que falar um cadinho, sabe sobre o quê? A gente tem que falar sobre... eu queria tanto que tem uma autora que adora essa live, não sei se ela vai estar disponível agora. Quem que adoraria um assunto esotérico desse? Quem? A Dani. Daniela Castro. A Dani Castro, certeza. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui, que eu já vou mandar um aviãozinho. O que é legal é porque nós que vamos lendo, né, as obras e tudo, vamos se completando as coisas. E o livro da Gisele... Diga o que é. Olha o que a Gisele tá falando aqui. Que ela sonhou, sim, com várias partes. A cena da Rebeca estava entre elas. E o Tiferete falou. Falou com ela no sonho. Gente. Então, eu já abri a live falando que era fantasia, né? Será, gente? Ou eles estão entre nós, né? Não, a gente tá aqui dando risada, mas sei lá. Vamos parar de falar dessas Certeza. coisas. A Natasha, quando ela lê algum livro que ela fica com medo, de madrugada ela liga pra mim, tá, gente? Ela liga pra mim poder conversar com ela pra acalmar ela. Então não sei não, acho que hoje vai ser a noite. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de forma geral sobre os personagens, mas antes eu queria dizer que ela fez uma dedicatória maravilhosa. A gente tem o hábito sim de fazer a leitura da dedicatória. E aqui ela já vem dizendo que ela dedica esse trabalho ao marido dela, a Gisele Carmona, que nunca deixou ela desistir dos seus sonhos, né? Peraí que ficou confuso. A Gisele Carmona, então dedica ao Gisele Carmona é a nossa escritora. Gisele Carmona dedica ao seu esposo. O que você entendeu, Natasha? Natasha? Ficou confuso. Vamos lá. Dedico esse trabalho ao meu marido, no caso, ao marido da Gisele, gente, por favor. Que nunca me deixou desistir dos meus sonhos. A minha mãe, que sempre lê minhas histórias desde o primeiro livro. E ao meu filho, que me ensinou que anjos não precisam ter asas pra voar. Gente, adorei
essa dedicatória, que ela diz que ama todos vocês, gente. Olha que lindo. Que lindo, que perfeito isso. Ah, meu pai. Vamos então. Como que é a divisão desse livro, antes da gente falar das personagens? Eu achei fantástica a divisão do livro. Que é como se fosse ato 1, ato 2 e ato 3. E tipo a Bíblia, né, amiga? Exato. A Bíblia. Exato. Então nós temos a divisão em 3 partes. A Gênesis, né? Que daí tem 9 capítulos. Depois a gente entra no Velho Testamento, onde a gente tem 17 capítulos. E aí a gente vai para a última parte, que é o Novo Testamento, onde tem 29 capítulos. Tá? Isso mesmo. Então, eu achei assim de uma criatividade muito bacana essa questão, porque tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver, né? A gente realmente faz esse caminho, né, durante aí essa narrativa. Total. Pode continuar falando que eu vou digitando aqui pra gente deixar fixado aqui o comentário. Tá. E aí, então, a gente já falou dessa divisão, então fica muito claro, né, essas 3 partes aí. Uma das coisas que eu gosto muito que a Gisele trouxe para nós são capítulos curtos, né? E são capítulos que, na verdade, faz com que a gente tenha essa percepção do que está acontecendo de diversos lugares ao mesmo tempo, né? Então, enquanto a gente descansa de um acontecimento aqui, a gente já é alimentado com informação de outro, aí de repente tem uma outra informação, daí a gente volta para aquela outra. E assim a gente vai caminhando, né? Então isso é muito legal porque dá a dinâmica para o texto, né? A gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo e olhares distintos sobre a mesma situação. Também isso é muito legal, né? Então a gente tem, por exemplo, com relação aonde acontece essa narrativa. Ok, é uma fantasia, a gente já sabe, né? Então parte dela acontece, vamos dizer, na Terra, né, que é o mundo dos humanos, e uma parte acontece, né, no espaço dos anjos, né, onde tem muitas vezes as conversas entre os anjos e com o próprio Pai, né, que seria Deus, e enfim, então a gente tem esses dois, vamos dizer, 2 núcleos, onde a gente está, ora na Terra, ora lá em cima, né, entendendo o grande objetivo, né? Entender por que a humanidade está se perdendo, né? E de que forma pode ser ajudada para que volte a ter um equilíbrio, já que estava tendo um desequilíbrio e na parte da Terra estava tendo muita confusão, muita descrença, né? Vamos pensar agora nas personagens. A gente começa falando da personagem que a Natasha amou de paixão, que foi o personagem Lúcifer, né? Para vocês entenderem, nós temos basicamente aí, se a gente fosse dividir, né, dividir em núcleos, tem nós os personagens temos demônios, personagens humanos e personagens anjos, né? Então, humanos, demônios, anjos. E aí tem os anjos que... entra uma bruxinha na história. Ai, tem uma bruxa, claro. Gente, que loucura. Cadê sua mãe pra ver um negócio desse? Gente do céu. E aí, pra vocês terem uma ideia. Olha lá, a gente vai começar... Maravilhoso, meu padrinho mais maravilhoso. A Natasha amou esse padrinho, tá? Já quero dizer de antemão. Até porque, Gisele, a gente foi apresentar, a gente colocou nos stories também um pouquinho, né, sobre aquilo que você colocou apresentando os personagens lá no seu Instagram. Dona Natasha viu a imagem do tal do Lúcifer. Não foi por causa disso. Tá? Achou o máximo e depois leu o texto com as descrições. Falou, Não. Eu acho que ele ficou... A Natasha quer furar o olho. Natasha quer furar o olho da Lael. Então vamos explicar para todo mundo conseguir entender. Bom, nós temos Lúcifer. Lúcifer é o anjo caído mesmo, gente. Só que explica-se um pouquinho sobre Lúcifer que ele não concordava, na verdade, com essa questão do livre-arbítrio. Eles não falam Deus aqui, eles falam dentro do livro Pai, que a gente entende que é o Criador. Ele não concordava com o livre-arbítrio porque ele acreditava que havia muitos seres humanos fazendo coisas erradas, justamente em decorrência desse livre-arbítrio. Então, que os seres humanos estavam se destruindo, tanto a autodestruição como a destruição
uns dos outros. Então ele vê essa maldade muito estabelecida e ele quer lutar contra, por isso que ele foi expulso. Por isso que ele é o anjo caído aí dentro dessa história. Inclusive, Lúcifer, gente, eu fiquei impressionada aqui. Ele oferece, por exemplo, tem crianças ali em estado de miséria, ele vai, ele chega até lá, oferece dinheiro. E ele, assim, como ele não concorda com o livre-arbítrio e ele tem um poder de hipnotizar algumas pessoas, eu achei o máximo aquela cena, né? Que passa um senhor por ele, né, pedindo, falando que tá com fome. Aí ele dá um dinheiro pra esse senhor. E aí o senhor pega o dinheiro e ele sente que tem uma tentação na cabeça do senhor que pensa em usar o dinheiro para alimentar o vício. Pois ele vai lá atrás desse senhor, olha bem nos olhos, hipnotiza ele e fala assim, não, você vai pegar esse dinheiro e você vai comprar alimento. Gente, achei o máximo isso. Ele é bonzinho, por isso que eu gostei dele. A Natasha gostou porque ele é bonzinho, mas não foi só por isso, não. Não, e ele tem uma classe, né? Ele é todo especial. Ele adorei a forma como ele foi construído. Ele é elegante, né? Ele anda todo de terno, sem falar que a alfaiataria aí. Que loucura. Gisele do céu, que criatividade tu tem, mulher. Meu pai eterno, até preciso depois uma prosa contigo pra gente saber de verdade como é que você construiu isso. Você tinha horários pra poder escrever, como é que era isso? Isso ia saindo assim, naturalmente. O que foi isso, Gisele? Tem que alguma coisa inspirou você? Meu Deus. Beleza, já apresentamos o Lúcifer. E aí, na sequência, vai aparecer, não sei se bem exatamente na sequência, mas eu quero apresentar como a segunda personagem, a Lael. Lael, ela também é uma demônia. Que tem previsões. Ela é sucubo, né? Sucubo. É como se fosse raça dela, né? Uma espécie dela. Na verdade, ela é sucubo. Ela também é muito bonita. Não, mas ela é verde. Bonita. Calma, Natasha, porque ela é verde. O que você tem contra as pessoas verdes, Natasha? Nada contra as pessoas verdes. Inclusive, tem uma aqui do seu lado. E ela prevê várias questões. Então, estava lá Lúcifer no boteco, porque ele também pelo que deu a entender, ele se alimenta do que os humanos estavam se alimentando. Ele pelo menos dá aquela fingida, bebe ali um cadinho de arco. Na verdade, eles estavam numa parte do bar que é mais restrita aos demônios, porque tem a passagem secreta, né? Então, o que de fato eles se alimentam, que tipo de bebida, mas ele estava bebendo. Ele estava bebendo. Não sei, né? A gente não saberia dizer, porque tem uma passagem secreta ali para esse submundo. Olha lá, Gisele falando que os horários dela são quando o filho está na escola, porque quando ele está com ela, a coisa é louca. E aí, Gisele, o que aconteceu? Oi, Gisele. Falando pro povo, gente. O que aconteceu? Bom, ele tá lá, papo vai, papo vem, bebendo um negocinho. De repente aparece a Lael, né? Aparece a Lael lá. E do nada ela fala isso aqui, quer ver, ó? Primeiro que o povo não gosta dela porque sente a energia dela, né? Ninguém gosta da Lael, não é. E de repente ela chega e fala isso no meio do povo lá. Diga, Natasha. Aquele que brilha como a primeira estrela da manhã trará a batalha final e a extinção das criaturas de pouca vida. A luz se transformará em trevas. Rapaz. E aí ela desmaia. Ela fica mal. Ela fica inconsciente. Mas o mais louco de tudo isso é que ela, pela primeira vez que ela vê o personagem Lúcifer, ela se apaixona. Até porque, né, diz a literatura que é um anjo caído muito bonito. É o que falam mesmo, né? Uhum. E aí, gente, que loucura. Ela se apaixona e ela até fala assim, nossa, eu não sabia, né, que uma demônia poderia sentir isso por alguém. Exato. Né, que teria coração. É muito engraçado. Então ele retira ela daquele local, leva ela para um lugar seguro, né, põe ela para descansar, faz uma sopa. Ele fala, eu sei que você não se alimenta de comida humana, mas eu fiz uma sopa para você. Então vamos lá, fica à vontade. E depois, esse ser humano, que não é ser humano, na verdade, né, depois que esse personagem Lúcifer ele decide fornecer um corpo para que ela
a Lael possa habitar. É isso. E se misturar no meio dos humanos. Até porque só poucos, né? Só os demônios e os anjos caídos que viam ela, né? Então, para ela ter articulação dentro de toda essa narrativa, de todo esse apoio que ela teria que ter, ela teria que realmente ter um corpo. Só que é um corpo sintético. Eu achei isso um babado. Porque, assim, eles não invadem corpo de ninguém. Assim, na história, tá, gente? Por favor, isso aqui é a história criada pela Gisele Carmona. Não vão depois, sei lá, né, tacar fogo na gente. Daqui a pouco vem tochas aqui no apartamento. Bruxa, né? Sei lá o quê. Vamos lá, estamos tratando da história criada pela nossa autora. E aí, gente, o que acontece? Ele fala, eu vou te arrumar um corpo sintético. Pega ela, leva ela até a alfaiataria, onde ele sempre compra seus ternos, seus looks. Entra nessa alfaiataria. E aí eles são recebidos pelo vendedor. E o vendedor, ele fala assim, ó, eu preciso falar com o seu chefe. O Lúcifer todo, né, pomposo, cheio de cerimônias. Preciso falar com o seu chefe. Aí o funcionário fica meio atordoado porque ele falou que queria falar com o chefe. E parece que ele tem morre de medo do chefe. Ele não queria, acho que ir até lá pra chamar o chefe. E aí, a nossa querida Lael chega perto dele. Ah, detalhe importante. As outras pessoas não viam a Lael, tá? Não viam. Só podiam sentir a presença dela, né? Quem vê a Lael, na verdade, é o Lúcifer, né? É só o Lúcifer, aham. E aí, gente, a Lael chega bem pertinho, assim, do vendedor, dá aquela hipnotizada dele, fala assim, você vai lá, você não vai ficar com medo, vai dar tudo certo. Aí ele, Aí ele pega num passe de mágica, eu vou chamar o chefe. Só que o chefe também sente a presença, porque como a Lael, ela usou, não é tipo magia, né, se assim a gente pode dizer. Ele sente a energia e aquilo que ela usou pra dar uma enfeitiçada no funcionário. Então ele já parte, sai de lá e vai de encontro. Ver o que tá acontecendo. Pra saber o que tá acontecendo. Chega lá, vê Lúcifer, o Lúcifer é um bom cliente, sempre paga bem. E detalhe. É porque de tempo em tempo ele também precisa dos serviços. E detalhe, o personagem Lúcifer, ele materializa dinheiro assim, ó, com as mãos, vai, dinheiro, pá. E aparece lá o dinheiro, gente. A Natasha, por isso que ela mais gostou também dele, né? Que ele faz dinheiro. Ele faz dinheiro, gente. E aí, ok, beleza. Vamos arrumar um corpo sintético. Foi lá, escolheu um corpo. Primeiro ele ficou tirando um sarrinho, tirando uma casquinha dela. O criador dos corpos, que é o chefe, é o Caim. Né? Que é muito conhecido dentro da narrativa da Bíblia, né? Então ela vai começando a juntar as coisas, né? Os assuntos, enfim. E ele também ali, então, a forma como a Gisele apresenta esse chefe, né, esse criador de corpos, né, também é muito interessante a forma como, né, acontece ali, né, em relação ao Caim. E ele vai lá, então, entende qual o tipo de serviço que ele precisaria e diz, ok, vou preparar, não sei se eu tô perdendo a mão, né? Mas primeiro ele provoca a Lael, o tempo todo fica alfinetando. E Lael não se faz de rogada e também vira pra ele e fala assim, querido, eu sei muito bem como é que o que você fez pra chegar onde você tá aí. Foi assim, foi com essa graça que você tá fazendo aí que você enganou seu irmão que tava à espera da morte. Sabe, já rola treta logo ali. Beleza. Aí ele vai lá, meio a contragosto, traz um corpo fantástico pra Lael. E aí, só que, gente, lembrando que o corpo... verde ela já era bonita, né? Imagina. Só que lembrando que os corpos desse fazedor de corpos eram sintéticos. Então não era gente, não era corpos humanos. Se faziam passar por humanos, mas não era. E aí, enfim, ela se pergunta, como é que eu faço então, né, pra entrar no corpo? Vai lá, explica pra elas, vão ter que ler pra saber os detalhes disso tudo. E aí, enfim, ela entrou no corpo. Pronto. Estava lá no novo corpo. Pensa no corpo, gente. Diz que era assim, um corpo assim que né, parava o trânsito. Até tem um momento que ela entra no boteco mais tarde, vocês vão entender o que a gente tá falando. Mas vamos lá. As chaves, né? Eu perdi a chave. Então, quando a gente fala... Será que
se a gente entrar no boteco, E Natasha, vai, e falar que a eu gente perdi. perdeu a chave, a gente vale alguma coisa? Será que o pessoal quer quebrar o pescoço pra olhar pra gente? Sei não, hein? Sei, acho que a gente não vale R$1. Não vai dar. Por isso que eu falei que tem momentos engraçados dentro da narrativa, Tem, né? tem mesmo. Então a gente se diverte muito, né? Mas agora voltando, né, amiga? Vamos lá, onde a gente tava. Tá, apresentamos Lael, Apresentamos apresentamos Caim, Isso. apresentamos Lúcifer. Aí nós temos a... Ai, a gente tem que falar que a Lael, ela foi importante pra dizer essa profecia, né? E aí o nosso querido personagem Lúcifer, ele dá um jeito de ir lá com o pai dele. Porque ele foi expulso do reino, mas ele conseguia ter tinha o acesso. direito de ir e vir e conversar com o pai dele, de vez em quando. Por mais que o pai estava chateado com O pai era o criador. Então ele chega lá no criador, no pai, né? E vem falando pra ele, você tá aprontando alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa. Quem é que você tá criando de novo? Fiquei sabendo que você tá tentando criar um anjo assim como eu, com os meus próprios poderes. Você sabe que isso não vai dar certo, né? Ele já lá, né? E aí ele diz, não faça isso. Não faça, não faça. E aí o pai nem dá ouvidos pra ele. Você sabe que nesse estágio aqui já foi, filho. Já é. E aí ele cria o diferente, que dá nome ao livro. Olha isso. Ele cria o diferente. E aí, enfim, ele sai de lá já, né, angustiado com a situação, porque ele sabia que não ia dar certo, não ia dar bom isso aí. E aí ele desce e algo diferente vai seguindo ele, não vai, Natasha? Como se fossem esferas. Isso, ele de percebe luz. 3 luzinhas, né? E isso intriga ele, porque até então ele não sabia que era assim, né? Essas 3 luzinhas começam então vão pra terra, né? E ele fica 3 intrigado, esferas de ele luz. Fica intrigado. O que isso significa? E ele começa a ficar olhando. Eu não posso perder essas luzes de vista. Ele vai, olha aqui, olha ele. De repente ele tá olhando, passando naquele mesmo local onde ele vê várias pessoas, né, em estado de miséria, de pobreza, moradores de rua. E ele vê que uma mulher tá deitada num colchão e uma daquelas esferas vai Uma moça grávida. E vai no ventre dela. Aí ele falou, vixe Maria, vai dar rolo isso aí. O que vai acontecer, né? Bom. E aí o que acontece? Pode falar? Porque eles têm que entender de onde que saiu o Cristóvão. Enfim, na hora ela em trabalho de parto, gente. E aí o povo começa a desesperar. E o povo fala, ela tá morrendo. Ele fala, não, ela tá em trabalho de parto. Mas a dor é a mesma, não sei quem falou lá. Aí beleza. Pegou, ele leva ela pro hospital e tudo mais. E ele passa a cuidar daquela mulher. Aquela mulher vai ter um filho que ela olha pra criança e fala assim, vai ser Cristóvão. Só que antes, né, dele liberar, levar ela, porque ele dá uma dignidade pra ela, ele oferece uma casa pra eles morarem, um lugar mais escondido pra que possam criar o Cristóvão. Ele se torna padrinho dele, porque dá roupa, dá tudo pra aquela família. Mas antes disso ele faz uma hipnosezinha nela e fala assim pra ela, você precisa cuidar dessa criança, essa criança precisa de você. Então você vai deixar as drogas, porque ela é viciada em drogas. Depois ele descobre que ela já teve várias gestações e acabou perdendo justamente pelo vício das drogas, dentre outras questões ali. Então ele faz essa hipnose para ela poder abandonar esse mundo. Só que ela já tinha sido perseguida há muito tempo pelos demônios apresentados na história. Então ela é uma mulher já muito sofrida. Lembrando que, vamos lá, que tem alguns pontos que precisam já ser esclarecidos. Lúcifer, ele não gostava da parte do livre-arbítrio, beleza? Mas ao mesmo tempo que as pessoas tinham o livre-arbítrio, algumas delas eram também perseguidas por demônios. E dentro da literatura, da história, é dito que as pessoas com a mente mais fraca acabavam sendo, né, levadas, deixadas serem levadas aí pro caminho do mal. Pro caminho do mal, né? De um modo geral. Ela vai falando isso. Porém, tem um momento até mais pra frente da história, a gente vai conseguir entrar em todo detalhe, porque a gente ia ter que ter muito tempo aqui pra falar, mas tem um momento da história que tem um humano que ele é dominado, né, por um demônio, mas na verdade, mesmo no momento que o demônio deixa o corpo dele, ele ainda assim continua fazendo maldade, porque dentro dele já havia um coração mau. Sabe? Então,
esses demônios não entravam assim em qualquer pessoa, não. Aquela pessoa também tinha que ter uma pontinha de maldade ali, pelo que a gente entende dentro dessa história. Exato. Bom, mas aí voltando agora. Então, bom, ele vai começar a criar... Uma das luzinhas foi, né, e se... Gerou Cristóvão. Exato. Entrou, então, no corpo. Eu até achei, gente, será que essa é a nova Nossa Senhora? Pensei assim, né? Será que ela vai contar uma outra história, uma outra roupagem do nascimento de Jesus, nascido, né, numa mulher ali viciada em droga? Pensei isso na hora, mas não foi, né? Não exatamente foi. Assim. Eu fiquei ainda com muitas dúvidas ali, né? Mas duas luzinhas, das três, duas luzinhas... Ficaram no bolso dele. Conseguiu pegar pra saber o que eu vou fazer com elas. Vou guardar. Guardou as luzinhas, né? Porque se passam 10 anos. Tá, Cristóvão, gente, então, voltando, a gente acompanha a história dele. Ele vai ser criado por essa mãe que era dependente química, mas deixou, né, justamente para poder ficar com ele, aquela questão toda. O personagem Lúcifer ofereceu casa, dignidade, tirou eles da rua, aquela questão toda. Ok. E aí, o que acontece, minha amiga? Acontece que o Lúcifer tinha 10 anos, mas ele tinha um espírito... O Cristóvão tinha 10 anos, mas ele tinha um espírito velho. Você acredita que ele com 10 anos, gente, ele chegava no boteco e enxugava? Gente, eu fiquei boquiaberta. Eu falei, como que 10 anos de idade vai enxugar desse jeito? Você inveja que ele começou antes que você. Natasha, olha, Natasha. Ela falou pra mim, o Cristóvão é filho da Natasha. Mas, gente, total, que Cristóvão seria. Se a Natasha tivesse o filho, ia ser o Cristóvão. Gente, 10 anos de idade já ali. Gente. Pedindo a garrafa, como não, de forma alguma. E olha que loucura. O Cristóvão, ele entra no boteco, que é uma espécie de pub lá. E ele não gosta de sair com as crianças que são da idade dele. Ele não gosta de fazer as coisas que as crianças fazem. Ele é uma criança diferente. E ele se interessa mais em falar com pessoas mais velhas. Então ele achou um senhorzinho lá, tava embriagado e fumando igual chaminé. Sentou do lado desse senhorzinho e começou a abrir o coração pra ele. O senhorzinho começou a abrir o coração. Só que ele viu umas coisas. Ele via que tinha sombras em volta do senhorzinho e parecia que tinha algo que ia levar o senhorzinho pra morte. Ele era uma criança diferente, uma criança especial. Assim como outras duas crianças que a gente também é apresentada, né, no decorrer da leitura, que é a Rebeca pequenininha, né, e que é o Alexandre pequenininho. Então a gente também acompanha um pouquinho o desenvolvimento deles, né, e a forma como eles sofriam, né, durante esse crescimento, porque eles tinham essa sensibilidade de ver algo a mais que ninguém via. As pessoas não viam. Então tudo assim, algo espiritual, oculto, né, as outras pessoas não tinham essa visualização. Então tá lá dentro do boteco, ele começa a ver que o senhorzinho ia ser levado pela morte. Então ele decide lá ficar conversando com o senhorzinho. Só que ele tinha um comportamento totalmente de pessoa mais velha. Tipo, num corpo de uma criança. E ele vê uma mulher, e ele vê uma mulher com um olhar muito triste. Que até a mulher olha pra ele e sorri, mas não é um sorriso alegre. É um sorriso triste. E aí ele resolve, vendo a tristeza daquela mulher, ele resolve dar um elogio pra ela. Dá uma animada. Dá uma animada nela. E ele fala que ela é muito bonita, não sei o quê. Pronto. Do lado dela tinha o namorado dela. O Jorge. Jorge tava possuído. Tava possuído pelo Cramunhão, gente. É isso aí. Tava possuído por um anjo caído. Não, por um demônio, né? Um anjo caído. Gente, o que acontece? Ele quer matar o moleque, mas quer matar mesmo. E a mulher fala que não precisa, a mulher tenta, né? E nisso, o padrinho, que é o personagem Lúcifer, fica de longe ali só olhando a situação. Falando, ele sempre arranja confusão. De novo, né? Ele vai fazer encrenca de novo. E o namorado da mulher, que ele tenta dar aquela levantada na autoestima, tem mais 2 colegas dentro do boteco. Então ele resolve em 3 pegar o guri e dar uma surra até o guri morrer. Só que nesse momento, lá vendo, né, o padrinho, que é o personagem Lúcifer, vai lá dar uma olhada e fala assim, ó, Lael, dá um jeito nisso. Vai lá dentro do boteco, você é bonita e coisa e tal. Você vai atrair os caras, pelo menos dar uma distraída neles até que eu entre lá e pegue o menino, pro menino fugir. E aí ela entra lá, toda, né? Toda faceira.
Ela entra e aí ela diz assim: oi, alguém viu uma chave? Eu perdi uma chave. No mesmo momento, tudo que é homem, né, que tem um negócio no meio das pernas, vira e quebra o pescoço praticamente, né, pra olhar pra mulher ali. Pô, os homens ficam tudo abobados. Até o senhorzinho que tava na beira da morte. essas partes são muito engraçadas, né? Que a Gisele trabalha. Até o senhorzinho que tava na beira da morte para tudo, para o cigarro, tudo, e resolve lá caçar a tal da chave. E nisso dá tempo deles passarem, do personagem Lúcifer ir, né, tirar o menino de lá. E ele fala que ele vai levar o menino em segurança diante dessa situação toda. Bom, que mais? Só que aí vai dar uma treta aí que depois a gente vai desenrolar ela, porque na verdade tem que apresentar mais gente. Tem mais gente na história. Exato. Um personagem que eu achei muito bacana e que ajuda, já, se eu não me engano, no Velho Testamento ainda, é o Padre Uriel. Né? Padre Uriel. É uma personagem que vem, na verdade, com uma mente aberta para ajudar a Rebeca. Vamos falar da Rebeca? Vamos falar da Rebeca. Vamos falar da Rebeca. A Rebeca pequenininha. Gente, Rebeca criança. A Rebeca, ela ouve demônios. Ela ouve e visualiza. Então, ela fica com medo desde criança. E ela tem a situação do pai. Ela conta, né? Ela conta pros pais. Os pais levam ela pra... Não, o pai se suicidou, ela viu. Mas foi antes? Foi, porque o pai também tinha é verdade, verdade. O pai, ele foi possuído, né? Por um dos demônios aí. E o pai acaba tirando a própria vida. E como ela viu essa situação, todo mundo acha que é resultado do trauma dela. Todo mundo acha que foi isso. E ela viu mesmo o demônio possuindo o pai dela. E aí ela é mandada pra psicólogo, pra isso, pra aquilo. A psicóloga fala assim, ó, não tem mais jeito pra mãe, ela tem que ir num psiquiatra, tem que tomar uma medicação, que isso aí é esquizofrenia. Aí a mãe pega a menina pelo braço e fala, não vou colocar remédio na boca da minha filha. Eu pensei que ela ia bater na Rebeca. Eu também fiquei meio assustada, mas a mãe, na verdade, ela acolheu a menina. Ela falou, que louca que nada, eu vou tirar minha filha daqui, porque essa mulher tá louca, essa psicóloga aí. E aí ela acolheu a menina e foi atrás de um padre. Foi pra igreja. Foi pra igreja, conversou com o padre, falou pro padre, contou a situação. Aí o padre deu 1/3 pra menina. Preciso falar um detalhe que é bem importante. O Cristóvão, quando nasceu, ele tinha uma marca de nascença. Tipo uma espada. Que parecia uma espada, o símbolo de uma espada. A Rebeca... Depois, quando ela tá com uns 10 aninhos de idade... Quando criança... Não, mas ainda começa a formar um negocinho, mas não se forma total. É com 10 aninhos de idade. Não se forma total. A gente vai ter aqui um momento de DR. Peraí. Aí continua a sua versão. O padre fala pra ela rezar o terço, né? Fala pra ela rezar o terço todas as vezes que ela sente medo, que ela tem que rezar o terço. Explica pra ela como é que reza o terço. E aí ela vai pra casa e assim ela consegue, de alguma forma, ter mais paz de espírito, se esquivar, né? Exato, se esquivar daquilo que ela ficava vendo o tempo todo. Quando ela completa 10 anos... O sinal que aparece no bracinho dela... É porque ela recebe a luz, amiga. Por isso que vira sinal. Tá. Antes de falar do sinal, tô esquecendo de um detalhe. Que um anjo soprou no meu ouvido aqui, ó. Ela vê como se fosse um vagalume. Anjo, amiga, pensei que você ia falar um demônio. Credo, Natasha. Ela vê um vagalume. Ela vê uma espécie de vagalume. Primeiro ela ouve um barulho de ventania e coisa e tal. E depois ela vê uma espécie de vagalume. E o vagalume pousa, né, no braço dela. Isso. E aí ela fica com uma marca no bracinho. Qual que é o símbolo da marca, Natasha? Cruz. Uma cruz. Tá? E o Cristóvão, quando nasceu, ele vai ter um símbolo semelhante a uma espada. E depois a gente vai apresentar mais um personagem pra vocês. Que é o Alexandre. Mas vamos lá, porque vocês vão ter que depois unir essas histórias. Mais ou menos nas mesmas faixas etárias. Então a gente vai acompanhando, né, a criação deles, né, a forma como cada um enxergava a vida. Isso, a Rebeca, depois que faz 10 anos que aparece a manchinha dela, gente, vocês não sabem o que vai acontecer na vida dela. Ela começa a expulsar demônio.
Ela pega o terço lá, fala, né? Você lembra da frase que ela fala? Ela fala um negócio lá, tipo assim, que o demônio tem que voltar pro buraco de onde ele saiu. E ele volta, gente. É poderosa. Eu sonhei com a cena, Gisele. Jesus, mas é porque Gisele. o padre ajuda ela a trabalhar esse lado. Trabalha né, todo esse lado espiritual espiritual dela. E ela começa a se tornar uma exorcista. Uma exorcista com um terço dela lá. E aí a gente tem um outro personagem, que é o personagem Alexandre, que tem também a mesma faixa etária. O Alexandre, ele tem um símbolo que é um círculo. arredondado. Né? Um círculo que não está completo ainda. Ele é filho de cientistas. E ele, desde criança, vê um velho, uma pessoa idosa que fica ali, que é só ele que vê. Aí os pais dele acham que ele tá maluco, desde criança. Sempre brigam com ele, né? Onde Toda já a se viu, vida. tá falando sozinho aí. E dá pra perceber que ele tem uma relação muito conturbada com o pai dele. Porque o pai dele achava que o filho era louco por ficar vendo coisas. Então o pai dele tratava ele de uma forma muito brusca. E ele pensava, o único objetivo de vida dele era deixar o pai satisfeito, Feliz. né, por ele ser quem é. Que o pai tivesse orgulho dele, de alguma forma. E ele começa a lidar com o velho no decorrer da vida e tudo mais. E ele, na verdade, enquanto criança, lá com seus 10 anos também, não foi 10 anos? É, por aí. Ele acorda assustado, vai correndo no quarto dos pais e fala que Uma luzinha entrou no... Não é luzinha, não. Ele fala que foi uma Ah, uma estrela estrela cadente. Uma estrela cadente entrou pela janela do quarto dele. E aí ele vai lá correndo, né? Falando pros pais, mas você tá falando besteira, você nem sabe o que é estrela cadente, não sei o que, Amanhã a não sei gente o te quê. explica o que é de noite, né? E aí o pai também fala bruscamente com ele, todo estúpido. E fica o menino com o velho por toda a vida ali. É só ele ver o velho e ele dá um jeito até de lidar com isso, pra que as pessoas não fiquem achando que ele tá maluco, que ele tá doido de pé. Olha quem chegou, Marcos, graças a Deus que você chegou, porque o livro de hoje tem tudo a ver com você, ser humanoide. É isso mesmo. Pera lá. E aí, mulher, o que acontece? Alexandre, então, ele se torna um cientista, né? Passa a estudar e tudo mais. Ele tinha mandado um negócio. Essa parte eu não posso falar ainda, né? O quê? Que ele vai receber uma carta? A gente pode ir até o momento em que eles se encontram, né? Tá, ele começa a estudar um monte de coisa e tudo mais. E sempre com o velho ali. Eles O criam velho é uma um amizade. sarro, gente. O velho é um sarro. Ele fica provocando. Ele, ai, sai desse É laboratório. um velho medroso, né? Depois ele mostra uma parte medrosa dele. Aí ele fala, sai desse laboratório. Vai viver a vida, vai se divertir como os seus amigos, vai dançar. Ele, não, eu tô muito bem aqui no meu laboratório. Me fez lembrar até alguém, mas tudo bem. Não, eu tô bem aqui do jeito que eu tô, vou ficar fazendo as minhas coisas. Pois é, né? Me fez lembrar de alguém. Eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas e tudo mais. E aí ficou lá. Me perdi aqui com o Marcos falando negócio. Do laboratório dele. Aí ele recebe uma carta. Ele tinha mandado uma carta para uma grande empresa pedindo um auxílio financeiro para ele realizar um projeto científico. E aí ele recebe uma carta, o pai e a mãe chamam, ele fala, vamos de novo falar sobre o velho. Será que eles estão percebendo que eu tô vendo ainda o velho? Né? Aí ele vai até os pais e tudo mais. Aí os pais falam, não, meu filho, chegou uma carta. Aí o pai vai até de encontro, ele nunca tinha abraçado ele, essas coisas. Vai lá, abraça o filho e fala, olha, meu filho, tô muito orgulhoso de você. Você recebeu uma carta da empresa para a qual você mandou, né? Você solicitou um auxílio e eles estão te oferecendo um emprego. E nessa carta tinha até a passagem em primeira classe, Natasha. Primeira classe, Natasha. Eu só passei por ela que nem dos pobres. A gente só fica na fila da econômica, né? E o povo lá chamando, né, Golden, Platinum, não sei o quê. Chamando tudo que é passageiro, menos a gente, Natália. A gente entra por trás da fila. Antes em Campo Grande, entrada pelos fundos, né? Mas enfim, é basicamente esse esquema. Ele vai, e aí ele vai até esse local, beleza. Vamos falar do Cristóvão. Cristóvão, ele vai perder aquela mãe que era ex-dependente química. Nutella, para com isso, a minha cachorrinha aqui tá fazendo graça.
a mãe vem a falecer, a mãe adoece e ele fica perdido na vida. Ele fala, agora que eu vou, não vou fazer nada. Nunca tinha ido atrás de emprego, o de Cristóvão, nada. ele teve uma criação diferente dos outros e ele daria tudo pra ser um perdido na vida. Por mais que ele tinha o padrinho e tudo. E ele ia ser um perdido na vida, tá? Deixa eu, ó, olha lá, essa é a capa. Tiferete. A Queda dos Anjos. A Queda dos Anjos. Bom, minha gente, aí o que acontece? Ele perde a mãe. Aí ele pensa assim, bom, o advogado falou que a casa era dele, tinha um pouco de dinheiro que a mãe tinha deixado. Aí ele falou, gente, eu vou ficar aqui. Juntou lá, eu sei que 1 hora ele tomou umas 20 garrafas de cerveja. Eu falei, rapaz, olha aí, Natasha. Tomou umas 20 garrafas de cerveja em 1 hora. E cada paradinha que ele dava, tinha tomado, acho que em 1 hora, ele tinha fumado 5 cigarros em 1 hora. 5 maços. 5 maços? Acho que eram maços, amiga. Eram maços. Ô, Gisele, eram maços. Ó, que informação importante, né? Eram maços ou eram cigarros que ele fumou em 1 hora? Voltando. Ele vai lá, fuma tudo aquilo, fica loucaço, fala assim, agora eu vou me entregar pra vida. Isso, é porque ele tava naquele momento do luto dele, né? E aí, o padrinho, o personagem Lúcifer, tá ali olhando pra ele e fala assim, Fê, vamos acordar dessa vida. Bora, rapaz! Primeiro que ele sente lá uma ventania e um quase gelo entrando no peito dele e fala, eita, ele tava meio bêbado, né? Ele fala, gente, isso é real, isso não é, né? Já sabia que o padrinho tava por lá, o padrinho. Né? Vira e volta, ele apareceu. 5 maços, você acertou. Viu? Guria, 5 maços, gente! Aí ele fala, você tá louco? Você acha que você vai morrer espera lá, com câncer? É câncer que ele fala? Não, ele fala. É doença de pulmão lá? Uma doença, você vai morrer de doença respiratória ou de úlcera, alguma coisa assim que ele fala. Assim. Né? Então pode parar de graça, pode parar de graça. E aí dá aquele saculejo no menino. E aí o menino também recebe uma carta com uma passagem, o carteiro que deixa a carta pra ele, gente. Ele tá lá com o olho preto, de repente o olho do carteiro fica dourado, um negócio muito louco. E ele já tinha visto uma experiência. Vamos ter que contar aquela história do bar só pra dizer quando que ele se encontrou com o Tiferete. Não, deixa que isso o povo Mas eles vão se encontrar. Tá, Tiferete vai se encontrar com ele. Tiferete, assim, ele tem uma empatia muito forte pelo menino. Porque ele via que o menino só tava sofrendo ali, que os caras queriam, né, matá-lo. E ele tenta salvar, mas vai acontecer uma coisa aí. E no meio disso tudo vai sobrar pro padrinho, mais uma vez. Eu tinha ficado triste, mas daí eu li o capítulo seguinte. Falei, acolheu meu coração. Deu tempo, calma, vai ficar tudo bem. Sabe o que é legal a gente também falar um pouquinho? Que a gente às vezes acha que todos os anjos são gente boa, né? Mas tem anjos com certa influência tem negativa. Tem os anjos que não são legais. Tem anjos invejosos, gente. Né? Aí a gente tem que apresentar. A gente não falou da Jezebel, Natasha. A Jezebel, antes, a mãe verdadeira, né? A mãe que deu a luz ao Cristóvão, se chama Simone. E antes dela ir pra casa, ela ficou na pensão da Jezebel. E a Jezebel... Todos os amigos do Lúcifer eram demônios. Estavam aí, tudo demônio, tava morando com a Jezebel. Era bem, porque ela falou assim, você não vai maltratar esses dois aí. Falou mesmo, né? Você vai cuidar deles. Você vai cuidar deles. E a Jezebel era quem acolhia ali muitas vezes, pelo jeito, foi a primeira vez que ele acolheu outras pessoas, porque o Samael, né, que é o Lúcifer, ele tem um bom coração. Ah, tá. O primeiro nome, né, perdão. É o do anjo. O nome de anjo dele é Samael, é isso? Sim, que daí depois ele... E aí ele usa o nome Samael, ele não sai por aí falando que ele é na terra, Lúcifer. Né? Na terra ele não sai falando. Ele se apresenta como Samael. Já falando essa parte, Marcos, é que você entrou atrasado, mas minha personagem favorita é a Rebeca, que eu inclusive já disse por quê. Você vai ter que assistir a live, vai ficar gravada, porque eu não vou repetir essa informação, tá? Você vai ter que assistir, porque tem uma situação tem umas coisas em comuns, eu e a Rebeca. Vai ficar na curiosidade agora. E Natasha gostou do personagem Lúcifer. Assim como eu gostei da Lael também. Achei que ela era dinâmica, dentro do enredo. Você ficou com o negocinho com Lúcifer. Não, sim, porque ele tem um coração bom. Eu gosto das pessoas com coração bom. Bom, enfim, volta. Lá no céu, assim a gente pode chamar de céu? Pode, tá. No paraíso. No paraíso,
O Tiferet estava lá ainda sendo treinado pelo Miguel, pelo anjo Miguel. Tá? Ele foi treinado pelo Miguel e tudo mais. Só que ele teve uma situação lá na Terra, que ele foi tentar salvar o Cristóvão, e ele ficou meio com ódiozinho do ser humano, porque o ser humano tava destruindo um ao outro, tava, né, prejudicando um ao outro, querendo matar um ao outro. Ele falou, poxa, meu pai deixa, né, o ser humano fazer sua própria escolha aí no que dá. E eu vou ser treinado pra cuidar deles e eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí pro meu pai. Meu pai fala que a minha existência é pra cuidar desses seres humanos. Mas eles não estão nem aí pra ele, nem tem devoção direito com ele. Tratam ele de qualquer jeito, não foi? Foi. E aí começa a ter um rancinho diferente no coração desse anjo. As aí. dúvidas começam a surgir. Vamos pensar que ele seria um adolescente nessa fase. E aí todo adolescente tem, né, Pode essa ser, questão. Ele pode estaria ser. passando por Essa fase. Uhum. Mas aí ele conhece Miguel. Conhece não, né? Não, Miguel já conhecia. Miguel é tratado como irmão dele, não é? É o tutor dele, Mas né? eles se chamam de irmãos. É porque eles são... Filhos do mesmo pai. E aí Miguel cuida dele, mas eles começam também a perceber que Tiferet tá com alguma coisa estranha. Então, tem algo ali, porque assim, eu achei muito bacana os diálogos do pai. E os diálogos do Miguel são sempre assim muito objetivos. Não tem nada que seja para enrolar ou para florear. São diálogos curtos e objetivos que a gente entende. Mas será que outra pessoa entende? Né? Eu achei assim, nessa questão, porque depende do ponto de vista que você tá com o coração, da forma como você tá com o coração aberto ou fechado, você pode fazer uma interpretação diferente. Em que sentido? Nos diálogos. Em que sentido? Nos diálogos, assim, porque o Tiferet, ele queria mais explicação. Ele queria, E procurava. eles eram sempre objetivos. É porque é isso. É porque o pai quer. Né? Eles nunca davam muita explicação pra ele, não. Falava tipo assim, engole isso. É isso que temos pra hoje. Mas eu gostei muito dos diálogos. Eu achei que, assim, eles foram sempre objetivos. Tá aqui, é isso, né? Eu achei muito bacana, diferente de outros diálogos na Terra, dos humanos, vamos dizer, que o humano gosta de falar, né? Adoro. Acho que anjo não gosta de falar. Eles são, né, cirúrgicos. Sim. Pá! Bom, e aí nós temos mais um personagem que é o Miael. Explica aí quem que é. O Miael é um anjo, então, que fica lá no paraíso, mas é que ele tem aquela invejinha básica, né? Ele queria ser melhor que, por exemplo, o Miguel, que é o segundo preferido depois do Lúcifer, né? Ele ficou sendo o segundo preferido do pai. Então, E na ele verdade, também... ele assumiu a primeira posição. Ele queria ter o poder do Lúcifer, ele não ele tem tinha. aquela invejinha básica, sabe? né? Então ele acaba plantando uma sementinha De discórdia. no coração Do ali Tiferet. Ele começa, se o Tiferet já tinha umas pulguinhas atrás da orelha, ele começa a querer a mais. E aí ele falou, vamos bolar um plano aí. Vai lá conhecer a Terra. E eu achei muito legal que para passar para ir conhecer a Terra, eles passam pelo buraco do inferno. A boca do inferno. Não, buraco do inferno. E a boca boca? do inferno, eu anotei aqui, a boca do inferno é da Buffy Caça-Vampiros, amiga. Gente, eu jurava que era a boca do inferno. Não, Tá, o buraco do buraco inferno. do inferno. Inclusive, eu achei que você ia se familiarizar muito com essa fantasia por causa da Buffy Caça-Vampiro. Porque na Buffy Caça-Vampiros tem muito disso, dos demônios ocuparem o corpo de Minha humanos. geração, eu assim, olha, Tipo eu assim, tava no horário certinho pra assistir. Há no mínimo 60 anos atrás, tá, gente? Era a época da geração da Natasha. Não é, Natasha? Uns 60 anos atrás. Enfim, 2000, época de 2000, final de 90 e início de 2000. Eu achei que você ia se familiarizar justamente por conta disso, mulher. Porque tem muita coisa que bate ali, né? Tem muita coisa que bate, exatamente. Inclusive, Gisele, a pergunta que não quer calar. Teve alguma coisa de Buffy que te inspirou? Teve alguma coisa de Buffy que te inspirou? É verdade, Marcos, os anjos têm os nomes bonitos. Na verdade, de um modo geral, o pessoal tem um nome legal aqui. Sim. E todos os nomes, na verdade, eles têm um significado importante. Se a gente for analisar aí a fundo. Inclusive, só o Tiferet que ficou contigo, porque todos são Miguel, Miael. Mas até Gabriel. a Jezebel também tem uma história, tá? Na vida real, na vida real Dentro da Bíblia. Dentro do da contexto eu vou falar dentro do contexto literário, nós temos Jezebel. E tem uma história por trás do nome Jezebel, minha filha.
Tá pensando que o negócio é assim? Entendi, Rapaz, entendi. Jezebel. Enfim. Bom, e aí então esse Miael, que é do olho junto, esse Miael que tem a inveja, começa a ficar dando corda pra essas dúvidas do Tiferet. E aí Ele não tinha maturidade para entender, né? Não. Então ele interpretou da sua forma. Exato. Então, eles meio que começam a bolar um plano pra fazer alguma coisa aí. Exato. Fazer alguma coisa aí. E aí, tanto Miguel quanto o pai, que é o criador, estavam sentindo que As vibrações, o equilíbrio. o equilíbrio da Terra não estava muito certo. Que alguma coisa estava desequilibrada naquela paradinha. O que acontece, né, minha amiga Natasha? Lá de baixo, a Rebeca já vivia num lugar que é o ponto que os três que tem o sinal vão se encontrar. Então, a Rebeca já vivia nesse local. Aí vem o cientista, né, o Alexandre, de primeira classe, que a gente tinha falado pra vocês. Ele não ia aceitar menos, né, gente? Tinha que ser uma coisa assim, né, bem robusta pra ele poder engatilhar nessa viagem aí. E o Cristóvão foi de busão. Ele voltou pra Cara, cidade eu onde falei ele assim, nasceu. que coisa mais louca, né? O meio de locomoção do convite veio de acordo com o nível, né? A classe econômica de cada um. Não, é por causa da, eu acho que é por causa da localização. Ele tava no litoral, então às vezes não tem um voo. Mas precisava uma ser ponte de aérea. primeira classe? Ah, é, Ó, o Gisele. preconceito. Eu acho que tem relação de classe aí esse negócio. Mas Aí era enfim. mais prático, né? Brincadeiras à parte, o Alexandre foi de primeira classe, o Cristóvão foi de busão, tá? E aí, enfim, se encontraram lá. E vai acontecer um negócio que os três vão se encontrar. O que acontece? Na verdade, assim, é muito legal a forma como eles se deparam e se reconhecem por meio da energia, por meio do que eles veem, porque eles são diferentes, né? E aí eu acho que a gente não pode contar mais do que isso, porque daí a história começa. Porque até então a gente vai conhecendo os personagens. Eu acho que a a gente função falou um de bocado cada um. deles, dos personagens. E é né? agora que eles recebem, né, a informação de qual é a missão deles. É daqui Agora pra vão frente. botar fogo no parquinho. Agora, gente. E a coisa vai ficar muito louca. Só lembrando, né, as 3 esferinhas ficaram em corpos humanos, então eles são especiais. São seres Sei lá, especiais. esse negócio de esfera, eu já comecei a pensar nas esferas do dragão. Gente, eu já começou a minha infância ali, Dragon Ball, um negócio assim também. Não sei. A fantasia é fantástica, né, gente? A Sim. fantasia é um negócio de louco. Mas de verdade, gente, eu tô aqui boquiaberta. A Rebeca, assim, revela muita coisa. Não, a Inclusive, Rebeca, ela chega já chegando, porque quando eles, né, mais ou menos se identificam e sabem que eles têm as mesmas energias e que eles precisam ter uma atitude, uma ação, quem chega colocando ordem na casa é a Rebeca. Você faz isso e vamos lá fazer, arrumar isso aqui, né? Corrigir o que tá errado e ajudar esse povo que tá meio perdido aqui. Então eu achei que ela chegou chegando. O quê? eu acho que eu fui longe demais. Olha lá, ela não tinha pensado no lance das esferas do dragão. É que você não assistia Não essas assisti, coisas. não, Desculpa, não. amiga. Desculpa, é que eu tenho meu lado nerd, meu lado... eu tenho meu lado geek. E aí, tá lá, ó, a Gisele falando que não tinha pensado nisso, mas que agora ela vai ficar pensando nas esferas do dragão. Bom, o que a gente não Gente. pode terminar sem dizer? Jamais. Esse livro tem continuação, gente. E vocês, na medida em que forem lendo, vocês vão pedir por essa continuação, gente. Vocês vão E pedir. essa continuação está chegando, está cada vez mais perto Que de dia, nós que dia, leitores. que Não dia? sei o dia, mas Que dia eu que é o acho, lançamento, Gisele? eu acho que é para esse mês que vem, não mais que isso. Diz pra gente aí, Gisele, quando que tá vindo dentro da sua programação aí? Tá vindo o Porque lançamento. essa história aí, ela termina Ela de precisa. um jeito que a gente ama, como Ela assim? precisa de continuação, mulher. Gente, eu quero ver Rebeca louca. Oxi! Rebeca é Rebeca, gente. Que Olha lá, é isso? dia 27 de abril tem lançamento. Tá pertinho, Olha, 27 do de volume abril. 2. Vamos terminar de ver essa Marcos história aí. do Toca do Aventureiro, hashtag fica a dica, chama a Gisele pra entrevistar, filho. Você vai, olha, é muito pano pra manga desse livro.
o grupo que vocês... Tiferete Apocalipse. Caraca, Natasha, será que eu tô preparada pra isso? Será? O que será que vem? Porque, olha, tem muita coisa. Juntou um batalhão de um lado, tá se formando ali, né? Como é que eles falam? Que tinha também no Star Wars que eles falaram que quando junta as pessoas ali pra... Tem um termo, esqueci, devia ter anotado. Mas é pra lutar contra, né? Então tem... Clãs? Não é clãs, não é clãs. Resistência. Ah, vai ter a resistência. Sim. É. Isso mesmo. Ok. Acho que a Stephanie tem cara que gostava. Vó vegetar? Em BDZ. Você é da sua geração, porque a Stephanie é mais Eu nova. não conheço, Né? eu não sei do que você tá falando, Marcos. Eu sou tão nova, tão jovem. E o Marcos é da minha geração, o que você tá falando, Marcos? Mas enfim, então assim, a gente tem agora todo um cenário montado nesse primeiro livro para que a gente possa agora ver o que vem, né? Qual vai ser o desfecho da humanidade, né? Essa é a grande pergunta final. Olha, eu só digo uma coisa, Marcos do Toca do Aventureiro, o grupo, né, o grupo que curte muito fantasia, que você tem um grupo pra isso, a cabeça deles vai explodir, meu filho, vai explodir com essa história. É sério, bicho, é sério, confia na tia. E olha aqui, Luciano Máximo tá dizendo, eu também tenho anjos personagens. Eu também tenho anjos personagens e anjos... e cenário apocalíptico no meu livro. Olha. 2100, o reinício. Eita, Luciano, bora conversar, meu filho. Olha aí, Gisele já pode trocar uma figurinha com o Luciano, que também o Marcos pode chamar pra... Gente, eu já pensei numa conversa deles, os três, assim, e a gente só comendo pipoca, assim. Sabe? Cara, ia ser muito louco, né? Exato. Marcos, hashtag fica a dica aí, meu filho. O Marcos, ele tem um público muito, mas muito grande de pessoas que leem fantasia. Bicho, é um prato cheio, vocês vão enlouquecer com o Tiferete. Que é isso? Bom, então voltando aqui. Eu ainda tô contra, eu acho que tinha que ser Rebeca, a queda dos anjos. De tanto que eu gostei da personagem, gente, adorei. Bom, mas, então a gente tem assim... um enredo muito interessante, tá? A gente tem personagens que são cativantes, tem aqueles que a gente fala, lá vem ele de novo, né? Soltar aí a sementinha da discórdia. Que é o nosso querido Miael, né? Exato. Mia. Assim como tem o outro, né? Aquele que fica mais na tem terra. O Amael. O Amael é um anjo caído, mas é parceirinho do Miael. Os dois são em cutícula. Tô sabendo. É muito babado, minha filha. É muito babado. Tem diversos demônios aqui, né? Esse Mystic que vem mais pro finalzinho também. É assustador ali. E tem todos os seus soldados, vamos dizer. Enfim, a gente tem então um enredo assim fascinante, tá? Aonde a gente agora começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ir para o segundo livro com muito mais bagagem, né? Preciso frisar uma coisa. O livro é muitíssimo inteligente. Muitíssimo. Ele vai jogando pistas pra gente. E aí nós nos sentimos tão inteligentes que a gente vai começando a juntar peças. Gisele, obrigada por me fazer me sentir inteligente dentro da obra. É sério! Porque aí a gente vai juntando as peças. Eu achei assim muito autoestima, sabe? Gisele contribuindo com a autoestima dos leitores. Exato. Gisele do céu, de verdade, muito inteligente. Você vai jogando as peças, a gente encaixa e sai feliz nisso tudo. Que é isso, Gisele? Nossa, amiga. É porque quando eu juntei os desenhos que eles, da marca na pele que ficou, eu falei, gente, a Gisele trabalhou com essa temática, com essa temática, com essa temática, que eu não vou falar. E o tanto de personagem, mas ela não perde nenhum, minha filha. Tá todo mundo ali a toda hora voltando, tirando aqueles que morrem, tudo, né? Tem alguns que tem que morrer. E eu sou a favor de que tem que morrer, né, gente? Tem que morrer, bater a graça no negócio, Natasha. Para com esse pensamento de que tudo é luz. Tem que morrer. Bom. Gente, de verdade, Gisele do céu, excelente história. História, assim, muito fluida. São capítulos curtos. Você não tem noção, Marcos. Ele é dividido em Gênesis, Velho Testamento e Novo Testamento. Bicho, sucessão. Você fica assim, boca aberta. Como que Gisele chegou nessa história?
Cara, Gisele, genial, genial. O mundo precisa conhecer você. Netflix! Netflix! Por favor, por favor. A gente vai deixar uma hashtag Netflix ali embaixo pra ver se de repente alguém enxerga. Tá falado, por amiga. favor, né, gente? Por favor. Olha lá, deixa eu ver. Toca da Aventureira, Natasha e Stephanie são os anjos da literatura unindo a galera. Bicho, eu acho que eu tomar pra Rebeca. A bruxa da literatura. A bruxa da literatura. É sério. Porque a Rebeca é uma bruxa boa, tá? Que fique claro. Rebeca não é uma bruxa má. Ai, ai, ai. Mas eu tô mais pra bruxinha. A Natasha tá mais pra quê? Não sei. A Natasha pode ser anjo, porque assim, ela gosta de finais felizes, ela gosta de tudo luzes, alegria. Então a Natasha pode ser o anjo, né, Natasha? Pode ser, pode ser. Ah, isso. É um anjo que se apaixonou pelo anjo caído. Sem vergonha. Vamos lá, gente. É isso aí, é isso aí. E aqui o Marcos tá dizendo: meninas, mas é os vilões da história bons? E os vilões da história são bons? Ou no sentido de que as personagens vilãs são os bons da história, entendeu? É quase isso. A gente meio que fica assim, tipo assim, nossa, mas eu pensava que esse era mal. Nossa, mas eu pensava que esse aqui que era mal. Mano, você fica assim, caraca. Exato. Sabe quando a gente assiste La Casa de Papel, que a gente fica às vezes torcendo pros bandidos, umas coisas assim loucas, e a gente fica meio perdido, até meio em dúvida, né, do nosso funcionamento, da ética, da moral, dos bons costumes? É tipo isso, gente. Mas é sério, a história foi muito bem articulada, muito bem amarrada. Muitíssimo mesmo, gente. Vale super a pena. E aonde a gente encontra, Stephanie? Onde? A gente encontra, primeiramente, já indico a vocês, falar com a autora, né? Conversa com ela. Primeiro, conversa com ela. Segundo, a gente também tem na Uclap, na loja virtual. E temos também na Amazon. Na Amazon. Isso aí. Né? No Kindle, leia, não tem desculpa. Tá aí, tudo lá. Pertinho, né? Eu tô ansiosíssima pra essa... Pro lançamento do segundo. Eu ia falar estreia. Pro lançamento, porque pra mim é quase... Gente, é filme, eu vi tudo os negócios assim, ó. Gente, Natasha... Eu vou ligar pra você de noite pra te acalmar, amiga, mas dorme de luz acesa, então. Sim, deixa a luz da varanda acesa, a sua. Tá tudo certo. Gente, de verdade, super história, vale muito a pena, extremamente envolvente. Mulher, Gisele Carmona, o mundo tem que te conhecer. De verdade. Que é isso? Sucesso, mulher. Que venha muito mais sucesso pela frente. E olha, tem até medo do que se passa nessa sua cabecinha, viu? Porque você é muito inteligente. Que é isso? Será que vem no segundo, né? Eu sou uma verdadeira admiradora de quem produz literatura fantástica. Porque eu, particularmente, eu fico pensando, gente, eu não tenho essa ideia de criar um mundo assim, uma criatura assim, não sei o que assim. Eu gosto, as minhas temáticas, aquilo que eu escrevo é da realidade, né? Muito da realidade. Mas eu fico, assim, numa admiração absurda por vocês que produzem. Não vou dizer que nunca dessa água eu não beberei, não posso saber do futuro. Mas de verdade... Vocês têm um potencial, assim, todos os criadores de fantasia. E não é qualquer fantasia que envolve a gente. Eu vou aqui, joguei a real. Pronto, Sincerilde. Joguei a real. Não é qualquer fantasia que envolve a gente. Mas a tua fantasia, mulher, que foi isso? Que foi isso? Porque se você mexe com o ocultismo, né? Eu acho que você mexe com o misticismo, com um pouco daquilo que nos é passado culturalmente. Então, o envolvimento... é tamanho mesmo. Olha lá. A Gisele agradecendo. Vem Netflix. Isso aí, Marcos. Magner Marcílio entrando aqui. Boa tarde, querido. E a Gisele, tenho medo. Minhas histórias são doidas porque meu cérebro é tão bem. Mulher, que demais, que demais. Ó, registra tudo que tá no seu cérebro. Deixa tudo assinadinho. E deixa joga pro tudo. universo. E joga, minha filha. Porque você tem talento imenso. Tô aqui sendo muito sincera mesmo, Gisele. Tua história é bem articulada, bem amarrada. E como eu falei, não é qualquer fantasia que me deixa assim. E essa me deixou, tá? Tô sendo muitíssimo sincera aqui, gente. Então,
Hashtag fica a dica. Cola na Gisele Carmona que vocês vão brilhar. E é isso. Marcos, por favor, façam aí uma boa prosa. Junta a Gisele, junta a Luciano, que eu vi que Dre também. Sua cabeça vai fritar, meu filho. Já imaginou se juntar a Gisele e a Dani Castro? Também dá uma boa conversa. Você tá louco? Eu acho que a gente podia propagar uma live dessas. Gisele e Dani Castro. Bom, fiquei com vontadinha agora. É isso, minha gente. Olha, fica a nossa recomendação. O livro é maravilhoso. A gente aprende muito, a gente se diverte muito, né? E, enfim, a gente acaba, na verdade, se apaixonando. Tanto pelos personagens bonzinhos, quanto os... Ela disse que topa! Ela disse que topa fazer uma com a Dani, gente. Vamos propor esse negócio. Aí o Marcos vai ter que ajudar a gente a chamar toda a galera que curte fantasia, tá? Para estar nesse dia, hein, seu Marcos? Ai. Convoca geral. Olha lá. Ela disse que topa. Tá o Marcos, Stephanie escreve Mentiras de uma Bruxinha e a Natasha Memórias de Anjo de Guarda de Bruxinha. Nossa, a Dani seria lindo. Nossa, eu tô aqui, ó, me deu, veio esse brilho aqui na cabeça, ó, hein. Marcos, vou proporcionar esse encontro. Dani Castro, eu vou ser num quadradinho aqui, Dani Castro, a Carmona e todo mundo que gosta de fantasia. Tipo, deixa até o quarto, assim, pra galera entrar, assim, pra falar, olha, não sei o que, eu gosto disso, não sei o que. Cara, ia ser louco, hein? Já tô aqui, ó, esquematizando o encontro. Gente, muito obrigada por todos vocês que vieram aqui, que ficaram conosco até agora. O livro é muito bom. E agradecer aqueles que vão assistir a gente mais tarde, viu? Você também é importante pra nós. E saibam, meu povo, sigam lá a maravilhosa Gisele Carmona. Quando a gente diz, gente, que é uma fantasia que deixou a gente assim, ó, e querendo mais, a gente não mente não. Corre lá, vai atrás. Tiferet, A Queda dos Anjos. E se prepare, corre lá e já vai ler, porque já 27 de abril já vai sair o lançamento. Tá chegando, tá? Então tem que ficar pronto. Fica de olho, até anotei aqui, 27 de abril. Fica de olho, minha gente, fica de olho. Vamos lá, sarau de fantasia, alas, hein? Eu acho que eu vou querer me vestir de uma personagem, não sei. Vamos lá, olha lá, Gisele, muito obrigada, vocês são incríveis. Incrível é você! Que é isso? Que livro é esse, mulher? Meu Deus do céu, maravilhoso. Bora, Natasha? Beijo. Beijo grande pra todos vocês e a gente se vê até a próxima. E fiquem de olho, minha gente. Surgiu uma ventania por aí, mantenham a janelinha fechada. Tchau, tchau.